bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gustavo Belchior. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre felicidade profissional em carreiras em ciência, que é um tema que me atrai já faz um bom tempo. Antes de mais nada, eu quero fazer uma primeira brincadeira com vocês, que é um desafio visual, tá? Eu vou colocar uma imagem na tela e eu queria que vocês escrevessem no chat, me respondessem a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Essa imagem, ela tem meio que dois pedaços, assim. Então, é um conjunto de círculos, dividido em dois, e você tem círculos à esquerda mais organizados e à direita mais organizados. E existe um círculo laranja no centro de cada conjunto de círculos. Esses círculos laranjas são rodeados por círculos cinzas. A pergunta é muito simples. Quando eu mostrar a imagem, e eu quero que vocês tenham aquela percepção mais instintiva, sabe? Aquilo que você bate o olho e você, opa, essa é a minha percepção. Então, não pensa muito para responder, não. Vai no seu instinto, tá? Eu quero que vocês me digam qual círculo vocês acham que é o maior, tá? Qual círculo dos dois laranjas que estão no centro vocês acham que é o maior? O da direita ou o da esquerda? Tá? Pergunta simples. Qual dos dois círculos é maior? Então vamos lá, eu vou mostrar rápido para vocês. 3, 2, 1. Deu para ver? Eu vou fazer mais uma vez. Vamos lá. 3, 2, 1. Legal. Podem colocar no chat aí. Direita, direita. Camila, direita também. Cauane, Rodrigo, João, qual que você acha? Direita. Legal. Bacana. A gente já vai depois falar um pouquinho mais sobre isso que acabou de acontecer agora. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso programa aqui do nosso workshop. Então, a gente tem objetivo, de forma bem clara, assim, a gente vai focar em 3 aspectos: ciência, carreira profissional e meio que um ponto pouco importante, né? Felicidade profissional. Como é que a gente pode trabalhar com elementos para a gente se sentir feliz fazendo aquilo que a gente vai fazer, né? Isso focado aqui para vocês, alunos de ensino médio. Então, vamos lá. Como que a gente vai organizar aqui? Como eu já falei, o workshop tem 2 dias. Essa quinta-feira, hoje, a gente vai focar um pouco no entendimento de ciência e de carreira. E por quê? Muitas vezes a gente começa a discutir um tema sem a gente ter uma definição clara das coisas. Então, primeiro, vamos com calma, né? A gente tem espaço, tem tempo. Vamos falar de ciência um pouquinho, vamos falar de carreira um pouquinho, e daí na semana que vem a gente dá aquele tom bacana, assim, legal, e traz elementos e convidados, inclusive, para a gente poder avançar um pouquinho mais e vocês poderem interagir com eles, fazerem perguntas para explorar esses elementos de uma maneira melhor. Então, para hoje, a gente tem um aquecimento de motores, bem rápido aqui, a gente se conhecendo. Depois a gente tem um enfoque em ciência. Daí a gente vai jogar aqui, fazer um jogo rápido no Kahoot, depois tem um break para se levantar, pegar uma água, ficar à vontade. Depois a gente foca um pouquinho em carreiras e tem um fechamento. Tá? Então, um outline assim, bem simples, bem tranquilo para a gente trabalhar hoje. Na semana que vem, a gente começa com um aquecimento de motores, lembrando, mesmo horário, quinta-feira, tá? 18 às 20. Então a gente aquece motores, daí a gente vai ter convidados aqui para a gente falar do tema principal do dia, que é o tema cientistas profissionais e felizes. Então, eu convidei a Flávia Meotti, que é uma grande amiga, professora do Instituto de Química da USP, para representar aqui uma possibilidade, que é de você seguir uma carreira na academia, por exemplo, sendo um cientista, então sendo um pesquisador, sendo um professor. Outro caso é um grande amigo também, o Diogo Biagi, a gente já abriu a empresa junto, eu fui padrinho de casamento dele, enfim, é um cara super bacana, e hoje ele é um cargo que a gente chama no ambiente corporativo de CSO, ou Chief Science Officer, da Lizard Bio, que é uma empresa que, bem lá no começo, em 2013, eu fundei junto com os sócios iniciais, depois eu saí, e eles vêm com esse exemplo de startup, de empreendedorismo, que é um exemplo super bacana também. Beatriz, boa noite, bem-vinda. Tá me escutando, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, boa noite. Boa noite, bem-vinda. A gente está na etapa Obrigada. inicial aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre como vai ser o programa, mas vou dar seguimento, fica super à vontade aqui para abrir o microfone, abrir a câmera se você quiser e a gente interagir, tá bom? Infelizmente, vou
chamar aqui o Gustavo Belchior, que não, né, às vezes a gente tem que lidar com um profissional que não é o melhor profissional, mas fazer o quê? Né? Então, eu vou representar aqui a atuação de um cientista ou quem decidiu seguir uma carreira em ciência no ambiente corporativo, na indústria. Hoje, eu ocupo uma posição na Bayer, eu já vou falar um pouquinho da minha formação e o que eu faço profissionalmente, o que eu já fiz também, e eu vou estar representando essa visão da indústria. Então, a ideia é a gente ter um grupo de pessoas que trabalham com ciência, têm uma formação científica. Aqui está enviesado um pouquinho porque são da área de biológicas, mas independentemente, a gente poderia estar falando de alguém que se formou em exatas, num outro contexto de ciência, e que também poderia seguir uma carreira acadêmica, ser empreendedor numa startup, ou estar no ambiente corporativo, tá bom? Daí vem aquele momento, né? Nossa, legal, workshop, quanta coisa bacana, assim eu espero. E daí? O que eu faço com isso? Né? E o depois, e os próximos passos? Poxa, vamos trabalhar com umas dicas, com algumas coisas que vocês podem aplicar na prática para ajudar nesse processo desafiador, que é pensar numa carreira, sendo que vocês estão num contexto de ensino na escola, vão entrar numa graduação, né, se assim desejarem, e carreira é uma coisa que vem, né, no meio disso ou depois só. O que é carreira? A gente vai conversar disso hoje, enfim, como que a gente dá uma orientação para isso? E depois a gente faz mais um fechamento, beleza? Vamos seguir aqui. Então, prazer, meu nome é Gustavo. É um prazer grande para mim, de verdade, poder estar aqui hoje conversando com vocês. Eu trabalho como voluntário no IFC. Eu sou parte do Conselho Científico, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre carreira com vocês, porque é uma coisa que é uma paixão muito grande minha, eu já tive envolvimento profissional com isso. Então, eu vou me apresentar rapidamente, depois a gente entra na essência primeira, que é ciência, e depois jogo e carreiras na sequência. Eu nasci no estado de São Paulo, no interior. Esse sou eu com uns 4 anos, no colo do meu avô, o Walter. Ele nasceu onde hoje é a República Tcheca, e ele estudou química. Ele teve uma influência importante na minha vida, foi meu primeiro contato com ciência. Eu lembro dele fazendo experimentos na minha frente, ele fazia aqueles experimentos de ácido base, mudança de cor de solução, e aquilo me deixava assim, encantado o que estava acontecendo ali por trás. Eu era super pequeno, né? Então aquilo realmente me fascinava. E ele depois me chamava para participar de outros experimentos. Ele usou química para abrir um negócio, para ter uma empresa. Ele empreendeu usando o conhecimento científico que ele tinha de uma forma muito específica, super bacana. Então foi um exemplo para mim muito legal. Esses são meus pais. Então minha mãe, Evelyn, meu pai, Fernando. Um caso super interessante, ela é psicóloga, ele é formado em engenharia pela Poli aqui em São Paulo, e hoje eles são youtubers. Meu pai é um youtuber, ele tem um canal de marcenaria fina no YouTube, que hoje, se eu não me engano, está com 132 mil seguidores. Então, papai está lá representando youtubers da geração anterior, e falando de marcenaria fina, dando curso de marcenaria, eles trabalham juntos nisso. Então, é um exemplo super legal e para mim é uma super fonte de inspiração, uma coisa diferente, assim, eu gosto de coisas diferentes. E eles são pessoas sensacionais. E eu sou casado, tenho uma esposa que é a minha melhor amiga, Heloísa. A gente está junto há 11 anos. E recentemente nasceu esta pequena coisinha, que é a Olivia, que está com 3 meses e 4 dias, e ela é uma alegria, uma luz, assim, demais nas nossas vidas. Então, realmente muito do que eu estou fazendo hoje na minha vida de escolha é por conta delas, assim, é para elas, é pela nossa família, a gente é muito unido, isso é muito bacana, é realmente um motivo de muita felicidade na minha vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre a minha formação, para vocês me conhecerem também nesse sentido e depois um pouco de experiência profissional, tá? Então, do ponto de vista de formação, essa formação mais formal mesmo, né, que a gente fala, eu estudei biologia na USP, então tanto a parte de bacharelado, que é o biólogo mais assim para atuação realmente, de fato, em biologia, e fiz licenciatura também, que é a parte para você poder dar aula, né, ser professor, ser licenciado para dar aula. E eu emendei num doutorado direto em bioquímica, no Instituto de Química da USP. Então, eu me apaixonei. Quando entrei para fazer biologia, eu queria trabalhar com bicho, com fisiologia, assim, eu adorava artrópode, né? Aranha, formiga, crustáceo, bicho com muita pata, eu tava lá, assim, falei, nossa, isso é muito legal. E com fisiologia humana também, como é que funcionava o coração, sistema cardiovascular, digestão, isso tudo me atraía muito. Quando eu conheci o mundo microscópico, o mundo das moléculas, dos genes, das células, isso tudo
abriu assim para mim, porque eu comecei a entender o mecanismo da vida. Então, como que a vida funcionava naquele grau assim mais minucioso. E isso me encantou demais e eu decidi seguir estudos nessa linha. E durante o doutorado, eu passei um período na Universidade do Sul da Califórnia, a USC, University of Southern California, num programa vinculado à Escola de Medicina dessa universidade. Então tá aí um pezinho meu, Rodrigo, na medicina, que eu não fiz, mas tive o prazer lá de ter uma orientadora que era uma cirurgiã pediátrica. Então eu cheguei e a minha esposa foi junto, na época a gente era namorado. Ela estudava medicina, minha esposa é formada em medicina, e a gente acompanhou cirurgias no centro cirúrgico do hospital pediátrico. Então, laparoscopia para fazer apendectomia. Então, a paciente pediátrico estava com apendicite, como que a gente remove o apêndice? Então, a gente acompanhou, foi sensacional, e algumas outras cirurgias também, mas eu fui lá para testar as proteínas que eu tinha produzido aqui em laboratório no Brasil, no modelo animal lá, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, acho que não é o contexto hoje, mas, enfim, super legal. Foi uma experiência muito, muito bacana. E já depois isso foi em 2012, depois de um tempo eu estava com a minha empresa de consultoria científica e eu fui passar um tempo na Itália, na Academia Europeia de Inovação, para aprender mais sobre empreendedorismo. Uma outra escola, assim, uma outra visão de mundo sobre você pegar uma ideia e transformar essa ideia num negócio. Super bacana, bem legal também. Do ponto de vista agora, então, isso mais de formação, né? Gente, alguma dúvida ali, por enquanto? Tudo certo? Eu falo meio rápido, atenção, ninguém vai dormir, eu espero. Qualquer dúvida, vocês, levanta a mão, abre o microfone, qualquer coisa, tá? À vontade. Agora de experiência profissional. Minha primeira experiência profissional foi durante a graduação. Eu fui fazer um work and travel nos Estados Unidos, em Vermont. Eu fui trabalhar de telefonista de um resort, do primeiro ou segundo, não lembro mais, hotel mais antigo dos Estados Unidos, em Vermont. Foi no inverno, foi super bacana, que eu fiz snowboarding, foi bem legal, e treinei um pouquinho mais o inglês, foi uma experiência bem bacana, e fora do país pela primeira vez, então para mim foi muito legal. E trabalhei como tradutor também, daí aqui já de volta no Brasil, numa escola específica aqui. Depois disso, eu fui cofundador de uma empresa de biotecnologia, que na época chamava Pluricel, hoje chama Lizarbio, e o nosso convidado, o Diogo, que eu citei, que vai vir aqui no dia 2, ele é um dos sócios fundadores também, e a gente estava tentando entender como abrir uma empresa que usa células-tronco para ajudar no desenvolvimento de fármacos aqui no Brasil. Super bacana essa experiência. No mesmo ano, eu fui contratado pela Monsanto, que é uma empresa que atuava no agronegócio como especialista de regulamentação. Foi minha primeira experiência no ambiente corporativo, fiquei extremamente animado, adorei, foram 4 anos de muito conhecimento e que eu aprendi a trabalhar numa empresa multinacional grande e tal, totalmente diferente do ambiente acadêmico, da minha experiência na universidade. Por conta da minha vontade de falar sobre ciência, gostar muito de comunicação científica, eu decidi sair, pedir demissão da Monsanto e abrir uma empresa de consultoria científica, de comunicação científica. Foram mais 3 anos, uma outra escola, totalmente diferente em termos de aprendizado, né? De como você abre um negócio no Brasil e explora clientes. Eu era o marketing, o jurídico, o financeiro, o técnico, absolutamente tudo da empresa eu estava fazendo, porque eu era solo, assim, eu era consultor independente. Super bacana. Sou consultor até hoje da GuidePoint, que conecta empresas ao redor do mundo que querem entender um pouco mais do mercado no Brasil. Minha função principal, onde vai meu principal tempo hoje, em termos profissionais, é na Bayer. Amo o que eu faço, adoro o que eu faço lá. Eu sou gerente de assuntos científicos regulatórios. Basicamente, trabalho com ciência e como a ciência ajuda a gente a entregar soluções para a agricultura. Então, para o produtor, para o consumidor final. Então, bem científico, bem relacionado à pesquisa, desenvolvimento, inovação. Sensacional, gosto muito do que eu faço. E sou membro do Conselho Consultivo do IFC, que é aqui o instituto que está promovendo este workshop no qual vocês estão. Então, vocês veem que eu gosto de fazer pouca coisa, né, assim. Né? Eu esqueci de falar do Pint of Science, meu Deus, como assim? Pint of Science, maior evento de divulgação científica do mundo, que leva a ciência para bares e restaurantes, e eu fui o diretor financeiro do Pint aqui no Brasil entre 2018 e 2019. Super bacana, se vocês não conhecem o Pint, conheçam, vale super a pena, tá? Vamos falar
do primeiro pilar aqui da nossa conversa, que é ciência, certo? E a primeira reflexão que eu faço para vocês é se vocês já pensaram o que é ciência. O que é ciência para vocês? Né, a gente fala, poxa, carreiras em ciência, vou ser um cientista, vou trabalhar com pesquisa, ou estou escolhendo, né, como no caso do João, biologia, no caso do Rodrigo, quero fazer medicina, possivelmente outros de vocês aqui têm interesses também em carreiras que estão conectadas com ciência, porque vocês estão aqui hoje, ou não, estão querendo descobrir, mas talvez ciência não esteja palpável ainda para vocês. Então, eu vou deixar vocês muito tranquilos, porque ciência realmente, na minha visão, não é fácil de explicar e não é fácil de entender. Sinceramente, eu fui entender o que era ciência durante o doutorado. Assim, o doutorado ele não pergunta assim, tipo, você sabe o que é ciência? Então você pode fazer doutorado. Não, eu entrei mega ingênuo e inexperiente, e talvez de acordo com alguns processos seletivos eu não teria passado no doutorado, e eu entrei em primeiro lugar no doutorado, eu passei em primeiro lugar na prova, mas assim, eu era extremamente imaturo do ponto de vista científico, de pensamento científico, de falar assim, cara, como é que eu olho para esse problema e penso em ciência para resolver? Como é que eu faço pesquisa de uma forma que é interessante? Não, o Gustavo daquela época, zero nesse sentido. Mas deu tudo certo. E estou aqui, estou respirando, estou feliz. Então, tem uma solução, tem um jeito. Se para você ciência não é claro, você fica assim, puta, mas o que significa isso? Fique tranquilo. E eu vou te dar alguns elementos aqui hoje para você refletir mais sobre isso. E a gente, no final, vai poder conversar um pouco, entender se fez sentido para você e pegar a opinião de vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar alguma definição de ciência e trazer alguns elementos legais para a gente refletir aqui. Do ponto de vista da palavra ciência, e a palavra tem muito significado por trás, as palavras têm uma razão de ser, né, de existir. Ela tem duas raízes, tá? Então a primeira, do latim, scientia, que significa conhecimento, ou ter conhecimento, conhecer algo. E a outra palavra é kyati, que vem do sânscrito, que significa aquele que se liberta, ou liberdade. Então, olha só que interessante. Se a gente junta as duas raízes, talvez a gente pudesse chegar numa definição que é, assim, liberdade através do conhecimento. Então, a ciência como uma ferramenta que ajuda a gente a tomar decisões de uma forma mais livre, graças ao conhecimento que ela traz, tá? Proposta de definição, existem outras mais formais, dicionário, sinceramente, eu acho que muitas delas não ajudam a gente a entender. Mas aqui na raiz das palavras, para mim, tem um significado muito bacana por trás do que elas estão querendo dizer. E isso é uma coisa que intriga a humanidade há bastante tempo. Este sujeito aqui é Aristóteles, século IV a.C. Ele é tido como um dos pais do método científico, de quem começou a pensar em, pera, como é que eu vou entender, explorar esse mundo de uma maneira que eu entenda mais sobre ele? Como é que eu proponho uma forma, um método, uma forma sistematizada de desvendar perguntas, tá? E tem muita história do contexto de onde ele estava, mas esse cara, ele acessou umas coisas bem legais. Ele foi um pensador bem importante. Mais ou menos 1.400 anos depois, Al-Hazen, muçulmano do Oriente Médio, matemático, físico, astrônomo, um cara assim brilhante, já caminhou mais e avançou um pouco mais no método científico um pouco mais elaborado, de como a gente explora melhor esse conhecimento do mundo. Depois veio a Revolução Científica, Isaac Newton, enfim, uns caras muito crânio, assim, muito gênio. E a gente chegou, depois dessa Revolução Científica, que acabou lá pelo século XVIII, no que a gente pode chamar de o método científico. Então agora, se preparem, se arrumem aí na cadeira, eu vou mostrar para vocês como é que a ciência acontece do ponto de vista de método, de um processo, tá? É uma visão, tá, de como ela acontece. Isso aí, Amanda, ajeita a cadeira, Lívia, vamos lá. Método científico. Ele começa por onde, pessoal? Observação. Se eu não tenho como o objeto de estudo, você não tem como nem perceber que o objeto de estudo existe, como é que eu vou poder vir e propor uma forma de entender sobre ele? Então, o primeiro ponto é a gente observar. E olha só, a gente tem 5 sentidos, né? Aqui os seres humanos, pelo menos, para a gente desvendar esse mundo. E a gente faz uso dele, assim como equipamentos de um laboratório têm a sua forma de perceber o mundo. Né? Então, se vocês já conhecem laboratório, vocês já lidaram com algum equipamento, por exemplo, sei lá, um microscópio, vamos pegar um de bastante conhecimento. Ele tem ali também lentes, né? E ele
se é um microscópio eletrônico, por exemplo, é um computador que está usando da capacidade do microscópio observar a luz para desvendar alguma coisa. Então, primeiro ponto, observação. Quando a gente observa um fenômeno, a gente pode vir com uma pergunta, tipo, como esse fenômeno acontece? Por que este fenômeno acontece? Por que as folhas de uma árvore são verdes, por exemplo? Né? O que será que tem ali? Então, observação, pergunta. Daí, um negócio que é complicado, a gente não vai entrar a fundo nisso, fiquem tranquilos, tá? Formulação de hipótese, que é mais ou menos assim. Eu acho que isso aqui funciona dessa forma, dessa maneira. É uma hipótese, é uma proposta de resposta daquela sua pergunta, né? Então, observei, deixa eu botar um pointer aqui. Observei o algo. Nossa, mas como que aquilo está acontecendo? Ah, eu acho que é dessa forma. Então, a hipótese vai nesse sentido, nessa linha. Depois eu posso trabalhar com modelos de predição, formas que eu vou responder aquela minha pergunta, tá? Vindas da hipótese. Eu acho que é assim, então eu entendo que caminharia por esse sentido. E daí eu posso ir para uma etapa que eu particularmente gosto bastante, que é a experimentação. A gente vai para a bancada, faz o experimento, vai para o campo, investiga o paciente, testa o medicamento, explora a lua, vai no fundo do oceano, não importa, mas eu vou experimentar, eu vou pesquisar para tentar o quê? Ver se aquela minha hipótese que eu estava formulando para responder a minha pergunta, ela estava certa ou ela estava errada com a experimentação. Então é muito importante para a gente ter isso. E o que os experimentos dão para a gente? Dados, né? Números, resultados que a gente pode botar em tabela, fazer estatística, interpretar para chegar em conclusões. Né? Seu experimento te dá uma conclusão depois da análise dos dados. Tá, analisei os dados. Basicamente, eu tenho dois caminhos que eu posso seguir. Um deles, eu falo, aquela minha hipótese não estava certa, eu rejeito a minha hipótese original. Se ela não estava certa, o que eu tenho que fazer? Se a minha pergunta continua a mesma, eu formulo uma nova hipótese, novas predições, mais experimentos, dados. Interpreto, conclusão, refuto, e eu giro esse ciclo aqui pra caramba, gente. Geralmente, em pesquisas investigativas, em ciência que está explorando o novo, isso aqui acontece, ó, muito, muito, muito. Porque a gente aprende muito aqui, estava fazendo um monte de coisa errada, entre aspas, precisa avançar nesse sentido. Agora, se eu giro isso aqui um número de vezes o suficiente, pode ser que eu chegue no momento em que a minha conclusão fala, olha, era aquilo mesmo. Eu consegui responder a minha pergunta com uma hipótese que estava certa. Aquilo que eu previ ali, de ideia de, acho que é por esse caminho, predições, experimento me provou que, nossa, esse é o caminho mesmo. Quando isso acontece, e é raro, entre aspas, não é tipo num projeto de doutorado necessariamente, mas depende da escala, depende da escala. Eu consigo fazer uma coisa que a gente chama em ciência que é quebra de paradigma. É quando existia um degrau de conhecimento e agora ele não é mais aquela verdade que era antes, que era uma verdade relativa. Então eu descobri algo novo, eu construo em cima do que existia e daí eu tenho, por exemplo, um novo modelo atômico. Né? Se vocês se lembram, modelos atômicos, os originais, eram bem diferentes do que a gente tem hoje. E daí, o que isso acontece? Eu faço novas observações. Eu tenho agora um novo corpo de conhecimento, eu observo o meu meio com esse corpo de conhecimento novo, faço novas perguntas, novas hipóteses, predições, experimentos e assim por diante. Então, o que vocês notam aqui em ciência? Ela não se encerra em si, ela não acaba nunca. A gente está sempre descobrindo coisas novas. E vamos olhar então para o nosso modelo atômico, para a gente ver um pouco mais disso. Mas antes, alguma pergunta aqui sobre alguma etapa do sistema do método científico? Ficou claro, pessoal, que eu quis colocar? Tudo certo? Beleza, vou seguir. Então, olha só a diferença do modelo atômico, né? Então, acho que isso provavelmente é um tema que todo mundo já viu em maior ou menor grau, mas o Dalton, lá no começo do século XIX, propunha que a menor parte da matéria, a parte indivisível, que não é na verdade, né? Era uma bola, né? Modelo de bola de bilhar. E já, olha como é um dos modelos mais modernos, que já está meio, né, velhinho, quase 100 anos, mas ainda explica bastante do comportamento das partículas subatômicas, que é o modelo de Schrödinger. E com certeza isso veio do aprimoramento de muitos outros modelos que foram sendo propostos graças à aplicação do método científico. Então, olha só, né? Ah, não, olha, como é que é o átomo? O átomo é assim.
opa, peraí, na verdade ele não é bem assim, agora ele é desse jeito aqui, pudim de passas. Não, na verdade existe uma eletrosfera ao redor do núcleo, não é exatamente que nem o Thomson falava. Então, na verdade, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, já existe uma organização em camadas de valência. Na verdade, existe comportamento quântico e coisas muito bizarras acontecendo com essas partículas que a gente nem sabe explicar direito, mas os modelos anteriores não explicam mais. Então, o modelo atômico, eu acho que ele é muito bom para deixar claro que a ciência sempre se autorrenova, se autodestrói. Então, ela está num processo constante de evolução. E é por isso que é interessante a gente parar para pensar que, será que a ciência sempre representa a verdade ou a realidade? Então, será que o modelo de Dalton era o certo? E o Einstein tinha uma frase muito interessante, que ele falava o seguinte, que nenhuma quantidade de experimentos pode provar que eu estou certo, mas um único experimento pode provar que eu estou errado. Ou seja, eu estava achando que era aquilo, achando que era aquilo. Fazia experimento, tudo estava me indicando, nossa, é por aqui mesmo. Mas de repente você faz um que quebra totalmente aquele patamar onde você estava e você fala, poxa, não, na verdade existe algo que é mais próximo da verdade. Então o que eu gosto de falar é que a ciência está cada vez mais perto da verdade ou da realidade. E daí eu não sei se vocês conhecem o Neil deGrasse Tyson, ele é o Your Personal Astrophysicist, é como ele se apresenta, né? O seu astrofísico pessoal ali, personalizado. Ele tem um podcast, ele é um pupilo ali, discípulo do Carl Sagan, que foi um cara super importante para a astronomia, sensacional. E ele fala o seguinte, tem duas frases que são muito legais. Lembra que a gente falou de a gente ter a capacidade de mensurar, de observar alguma coisa? Ele fala o seguinte, que a medida torna-se a realidade do universo que a gente descreve. Ou seja, eu só consigo descrever algo como sendo real se eu consigo medir. Se eu não consigo medir, eu não sei dizer. Então, imagina essa parede aqui atrás de mim, onde Olivia está dormindo, brincando, mamando, não sei. Eu não sei o que ela está fazendo. Por quê? Porque eu não tenho olhos para enxergar através dessa parede. Se eu conseguisse medir, tivesse raios X, não sei, de visão, talvez eu conseguisse enxergar e medir o que acontece atrás dessa parede, mas eu não consigo com minha visão limitada. Ou seja, eu só consigo descrever a realidade até esta parede. Depois dela, fica muito difícil de eu entender o que está acontecendo lá. Então, a medida se torna a realidade do universo que a gente descreve. E ele completa da seguinte forma, que não existe realidade além da medida. Então, olha que coisa doida, né? Claro que eu sei que minha esposa está lá com a Olivia depois dessa porta. Fernanda, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Eu vou dar andamento aqui para o nosso workshop, tá? Mas, ó, qualquer momento, pode colocar no chat, abrir seu microfone, abrir a câmera. Estamos aqui à disposição. Beleza? Boa noite. Então, olha só que interessante. Claro que eu sei o que está aqui fora, tem a sala do meu apartamento, tem as coisas que estão acontecendo aqui. Mas vamos pensar na exploração do universo. Vamos pensar na exploração do oceano. Será que a gente sabe exatamente o que está acontecendo numa fossa abissal agora, né? Não, a nossa capacidade de escrever a realidade, ela é limitada pela nossa capacidade de medir o meio. E é por isso que equipamentos precisos são super importantes, por isso que a forma da gente olhar para os métodos de medida de um paciente ou de um aspecto de sustentabilidade na floresta são super importantes, porque a gente tem que usar essas medidas para entender se aquilo é algo real para a gente ou não. E aquilo pode mudar. E agora eu vou trazer uma outra visão disso, que é bem bacana, olha só. Será que a realidade ou a verdade, na verdade, é uma alucinação coletiva? O que eu quero dizer? Vamos dizer que esse cilindro aqui, que está no centro do slide, que ele é a realidade absoluta. Isso aqui é a verdade. É a verdade, sem nenhum viés, sem nenhuma distorção. Isso aqui é o que é, tá? Não importa em qual área, não importa, mas é a verdade, é a realidade absoluta. Se eu trago um observador que tem uma perspectiva só, aqui, ó, lateral, né? Digamos que ele está olhando de lado esse cilindro. O que eu enxergo quando eu vejo um cilindro de lado? Né? Ou um quadrado ou um retângulo. Eu não tenho perspectiva e ângulo para enxergar ele e falar, nossa, isso aqui é um cilindro, que é a realidade absoluta. Se eu boto um observador horizontal que só tem uma visão assim, ó, eu vou enxergar um quadrado ou um retângulo, né? Se ele não for totalmente com as medidas de altura e de diâmetro iguais. Se eu boto um observador que só tem a visão, a perspectiva de cima, que é esse aqui vertical, né, observador azul,
que ele vai enxergar? Se eu pego um cilindro e só olho assim, eu observo, então, um círculo, né? E o azul aí está representando a cor do observador, tá? Então, o horizontal enxerga o quadrado, o de cima enxerga somente o corte ali, que é a circunferência, o círculo azul, na verdade. Eu garanto para vocês que quantas realidades ou verdades relativas existem com relação à verdade absoluta? Garanto, o número de verdades que existe é igual ao número de observadores, porque cada observador vai trazer a sua perspectiva, o seu viés, o seu entendimento daquilo do mundo. E é por isso que existem muitos grupos no mundo de cientistas muito bons que às vezes discordam totalmente de um mesmo tema. Existe um caso famoso na área de câncer. Eu trabalhei um pouquinho com câncer durante a graduação e tinha um grupo da Universidade da Califórnia, da Mina Bissell, que já foi indicada para Prêmio Nobel algumas vezes, e um grupo do MIT, do Robert Weinberg, que é um cara super, os dois super famosos em câncer. E eles discordavam e brigavam assim com relação a um aspecto de câncer de mama específico. E os dois super top na área, super top. Visões diferentes da mesma coisa. Isso acontece o tempo inteiro, não só em ciência. Tá? E daí o que eu quero falar sobre a alucinação coletiva? Para quem não estava no comecinho da nossa apresentação aqui, eu fiz um desafio visual, né, com o pessoal. Então, vou fazer de novo. Quero que vocês me digam muito rápido aqui, instintivamente, talvez vocês já tenham visto ali, mas qual dos círculos laranjas vocês acham que é o maior? Eu vou mostrar aqui, tem dois, um mais para a direita, um mais para a esquerda. Quero que instintivamente, vou mostrar rápido, vocês me contem qual círculo vocês acham que é o maior dos laranjas, o da direita ou da esquerda. 3, 2, 1. Deu para ver? Amanda, Lívia, deu para ter uma percepção? Direita, direita. Isso aí também, Fernanda, Beatriz, quiserem colocar aqui, o pessoal já tinha colocado um pouco antes, se eu não me engano, todos, tá? Realmente, quando a gente bate o olho de forma mais instintiva, o que vem? O da direita é a circunferência maior, né, das laranjas. Agora, se eu trago para vocês uma visão de uma nova perspectiva, por exemplo, duas linhas paralelas, perfeitamente paralelas, fica um pouco mais claro que os dois têm exatamente o mesmo tamanho. O diâmetro é exatamente o mesmo. Então, olha só, a diferença de você ter uma outra perspectiva, uma outra referência, quando você não tem. O que aconteceu aqui? Olha só como o contexto, que são essas bolinhas aqui, fez com que vocês tivessem uma alucinação coletiva. Todo mundo achou que a da direita era maior. Tiveram uma alucinação coletiva sobre a realidade, que é qual? Que as duas têm o mesmo tamanho. Então, olha a importância da ciência de ser uma ciência bem feita, de qualidade, com método lá científico bem construído, como eu falei para vocês, senão a gente vai enxergar as coisas de uma forma torta, distorcida. Então, por isso da importância da gente ter uma boa abordagem sempre que a gente vai estudar algo, não importa o que, não importa qual área, biologia, humanas, biológicas, exatas, não importa. A gente deve garantir que aquele é o melhor estudo. Eu vou dar outros exemplos aqui legais de ilusão de ótica. Não são tão legais quanto esse, na verdade. O resto é meio chato, então se quiser parar de prestar atenção, não tem problema. Mas aqui é um outro em que tem duas barras amarelas, tá? Então, notem qual barra amarela é a maior, a de cima ou a de baixo, nesse caso. Mostrei rapidinho. Vou mostrar de novo, calma. Querem escrever no chat? A de cima ou a de baixo? Legal, isso aí, isso aí. Pessoal, quando eu boto de novo duas linhas paralelas, vão ficar piscando agora, tá? Duas linhas paralelas, mesma coisa, né? Então, o contexto, olha só, por conta desses ângulos de outras retas aqui, parece um trilho de trem, parece que a de cima, ela é maior do que a de baixo, quando na realidade não é. E outras coisas também, tipo, mais simples. Então, aqui, por exemplo, eu tirei as letras vogais E e I. Qual que é a realidade? A realidade é que essas letras não estão aí. Mas o seu cérebro, até por uma questão evolutiva, que a gente tem um TED Talks, que eu posso depois compartilhar com vocês, que fala sobre a alucinação coletiva da realidade, a gente já tem coisas que preparam a gente para uma reação imediata. E o nosso cérebro preenche isso daqui. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui, vocês conseguem interpretar, na verdade, até.
né? Mesmo faltando letras, mesmo a realidade sendo falta informação, seu cérebro preenche. Então, a gente está preparado para isso por conta desses vieses que o nosso próprio cérebro tem de programação. E daí, afinal de contas, né, a gente está falando de alucinação coletiva, mas então como que a ciência pode ajudar a gente? O que a gente quer chegar com a ciência no fim? E daí existe um modelo chamado Pirâmide da Sabedoria, tem um nome super bacana, eu falo dela em várias apresentações, dentro da Bayer, para fora, enfim, que ela propõe o seguinte, que a ciência, ela gera dados, lembra que a gente falou dos experimentos gerando dados e tal? Então ela gera aqueles dados, então está na base da pirâmide, super importante para ter uma estrutura forte. Dados que vão ser interpretados vão dar conclusões que ajudam a gente a ter mais informação. Essas informações, elas podem ampliar o nosso conhecimento. A gente tem mais conhecimento quando a gente tem acesso à informação. E esse conhecimento, quando ele é bem aplicado, ele ajuda a gente a tomar decisões mais sábias, a chegar num estado de sabedoria. Então, sábio seria aquele que aplica um conhecimento que vem de informações de qualidade. E se a gente está falando de ciência como geradora de dados, que seja uma ciência boa para isso. Então, imagina se a gente tem segundas intenções com ciência, a gente quer corromper dado, que a gente quer adulterar alguma coisa, quer manipular um experimento. Aqui a gente tem uma falha na base da pirâmide. E daí você vai comprometer a sua informação, o seu conhecimento e a sua sabedoria. Então, a sua decisão não vai ser tão sábia assim. E a gente vive numa era, não sei se vocês sabem, mas a era da humanidade que a gente está vivendo hoje é chamada era da informação. Olha só, então a gente está aqui. E essa era da informação, ela vem com um complicador bastante importante, que são as famosas fake news. E daí aqui tem até algumas dicas que, se eu não me engano, é Instituição das Bibliotecas International Levels, que eu não lembro o nome, sinceramente, mas está a fonte aqui, que passa algumas orientações de, poxa, o que a gente pode fazer para identificar fake news, né? De que maneira eu recebo aquela informação no grupo da família, né, o famoso grupo da família, será que eu repasso isso daqui? Será que, né, uma coisa que aconteceu há muitos anos, mas a vacina causa autismo em criança, então não tomem vacina. Existe uma campanha anti-vacina enorme no mundo, não sei se vocês sabem, mas a OMS, ela classificou em 2019 esse como sendo um dos 10 maiores problemas de saúde do mundo. É a hesitação em vacinação. As pessoas, os pais não querem vacinar seus filhos porque eles acham que vai ter problema disso e, pelo contrário, né, a gente nem sabia de pandemia que estava chegando. Então, como que a gente trabalha com isso? Então, tem alguns lugares, depois eu posso passar aqui as informações que ajudam a gente a entender como se munir aqui de proteção contra as famosas fake news. E o fato é que ciência está em várias áreas do conhecimento, né? Como eu já falei, não só em biológicas, que é muito aqui a minha área, então eu puxo mais sardinha para esse lado, mas a gente tem aplicação em engenharia de materiais, a gente tem exploração, como eu já falei, do universo, dos oceanos, como ter menos poluente, como que a gente faz purificação de água, como que a gente lida com questões de produção de alimentos, enfim, tem tanta coisa para a gente conversar em ciência. Então, assim, carreiras em ciência, poxa, tem um leque enorme aberto para ser explorado, tá? E a gente vai falar um pouquinho, provavelmente no segundo encontro, de um pouco de interdisciplinaridade, como, na verdade, a gente fala assim, biológicas, vou ser biólogo, então este é o meu caminho. Não, assim, cada vez mais a gente vê que é uma integração de um monte de coisa, e a gente pode ter várias atuações profissionais. Eu já mexi com muita coisa na minha vida também, sendo biólogo, sendo formado como biólogo, e isso não me restringiu em nenhum sentido, tá? Então isso é uma coisa bacana da gente pensar mesmo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu tô dando spoiler, vou parar de falar. Resumão sobre ciência. Primeiro, a ideia é que ela possa nos trazer liberdade por meio do conhecimento científico, né? Conhecimento bem construído. A ciência, ela se auto-renova e se autodestrói, e o método científico, ele tem isso como característica, né? Ela nos aproxima cada vez mais da realidade, mas não necessariamente ela está absolutamente certa, mas a gente trabalha para que ela esteja mais próxima da realidade ou da verdade. Ela pode nos levar a decisões mais sábias, como mostra a pirâmide da sabedoria, esse modelo interessante, e cuidado com as fake news. Então, não tem uma ciência única que é uma ciência correta, assim, tipo, infelizmente, ou é a forma como é, não vou falar infelizmente, mas
existe ciência de boa qualidade, existe ciência de má qualidade. E essa de má qualidade faz um mega de um desserviço para a humanidade, ou pelo menos justifica a nossa existência. Então, que a gente trabalhe mais para uma ciência melhor e que a gente comunique melhor essa ciência, tá bom? Pessoal, vamos respirar um pouquinho. Eu vou tomar uma água aqui, tá aqui do lado do meu copo. Quero saber se vocês têm perguntas antes de a gente entrar para o nosso jogo, onde vocês vão desafiar a minha habilidade de usar o Kahoot pela primeira vez na minha vida. Talvez vocês tenham bem mais experiência do que eu. Perguntas, por favor. Zero? Tudo super assimilado, super fácil? Foi tão bom assim? Eu acho que não. Não, gente. Nenhuma dúvida. Vocês querem perguntar sobre a Olivia, né? É isso, entendi. Não, isso fica para um outro dia. Gente, se não tem dúvidas, e a gente vai ter mais espaço para a gente conversar, tá? Qual que é a proposta agora? Então, da gente brincar um pouquinho para dar uma descontraída, a gente fazer um break aí, um bio break de 5 minutos, tá? Para respirar, levantar um pouco da cadeira, andar. Eu fiquei em reuniões o dia inteiro hoje, então isso também vai me fazer muito bem. Então vamos lá. Celulares a postos e se alguém aqui é um monitor de Kahoot e alguém já teve experiência com Kahoot, por favor, vocês usam na vida de vocês? Sim, Amanda. Alguém mais? Sim, Fernanda. Legal. Então, na escola, Lívia, legal. Então vocês vão poder super me ajudar, Rodrigo. Beleza. Vamos ver se eu sei fazer isso, pessoal. Então, pera. Muita calma nessa hora, que eu tô aqui com já taquicárdico. Eu vou... Vamos lá. Jogar agora. Deixa eu ver. Escolha uma forma. Ensinar. Eu acho que é isso aqui. Então, vocês vão, por favor, entrar... Vamos ver se é isso que eu tenho que fazer. Eu estou puxando a tela. Vocês estão vendo a tela do Kahoot aqui? Está compartilhando? Legal. Então, vocês vão entrar... Me contem se é isso mesmo, tá? Vocês vão entrar no www.kahoot.it e vai aparecer aí um espaço para vocês digitarem o PIN do jogo. Rodrigo já entrou, acho que está funcionando. Se alguém tiver alguma dificuldade, me avisem, tá? Então, tá aí o PIN, 389-6084. Amanda, Livi, João Vicente, Beatriz. Quem mais falta? Acho que legal. Camila. Acho que Cauane e Fernanda conseguem acessar. Fernanda entrou. Vamos aguardar só Cauane. Cauane, se você estiver por aí, quiser falar ou pelo chat, se entendeu, tá dando certo? Não consigo entrar porque estou na reunião pelo celular e não tenho computador. Opa, beleza. Cara, então faz assim. Se você quiser... desculpa, eu falei cara, eu não... Cauane cara, é certo? Eu falei certo? Eu não sei, eu não perguntei isso antes. Alô? Maravilha. Então, responda aqui pelo chat, tá? Daí você pode ter essa interação dessa maneira, então acho que fica melhor. Pode ser assim? Fechou? Pode. Legal. Meu Deus, eu vou começar. Primeira vez na minha vida. Vamos lá. Então, preparem-se. Primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? A vida na Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Verdadeiro ou falso? Tá que eu não sei como é que eu vejo as respostas. Alguém me ajuda? Ou vê no final? Eu consigo? Não. Amanda, por favor, me ajuda. Boa noite. Aí tá aparecendo na sua tela? Aí são as respostas. Então, por exemplo, 3 pessoas colocaram verdadeiro e 3 pessoas colocaram falso. Eu não tinha visto que tinha aparecido aqui. Tá, não, Aí, beleza. quando você clicar em avançar, vai aparecer o pódio, que aí vai colocando o ponto das pessoas, quem tá em primeiro, quem tá em segundo, quem tá em terceiro. Excelente. Excelente. Obrigado, valeu. Cauane vi aqui que colocou falso. Então, verdadeira resposta aqui. Então, a vida na Terra estima-se que tem aproximadamente 4 bilhões de anos, que é quase a idade da Terra.
Tá? Então, é aproximado, tá, pessoal? Então, ninguém estava lá, assim, nenhum de nós estava lá 4 bilhões de anos para falar, olha, a vida está surgindo aqui. Mas, por registros, né, obviamente, pesquisas e tal, a gente tem evidências de que algumas moléculas que, entende-se, só poderiam estar presentes porque existia vida, estavam ali 3,8 bilhões, 4 bilhões de anos. Então, realmente, vida na Terra existe há bastante tempo. Tem várias teorias muito doidas, mas é tempo pra caramba. A gente tem noção do que significa 4 bilhões de anos. Mas, a princípio, sim, é verdade. Vamos lá. Quantas células tem um corpo humano adulto aproximadamente? Eu acho essa super legal. 1 minuto para responder, tempo pra caramba, hein? Bem, se terminar antes, então, de 3 a 30 bilhões, de 300 a 500 bilhões de células, de 10 a 30 trilhões, ou 500 a 800 quatrilhões. Bons chutes, porque, gente, é muito difícil. Isso aqui é para descontrair, tá? Não é para ninguém acertar ou saber. Bruno, boa noite. Vi que você entrou aqui agora. Bem-vindo. Estamos jogando um pouquinho aqui no Kahoot. Você precisa de alguma instrução, alguma coisa? Tá tudo certo? Você me ouve? Pode escrever no chat se você quiser. Sim, maravilha. Então, tudo certo. A gente vai seguir, tá, cara? Aonde está o link? Minha monitora Amanda vai me ajudar aqui, mas Aí embaixo tá aparecendo, ó, PIN do jogo, aí embaixo. show, Rodrigo, monitor número 2, foi escalado já também. Então, Bruno, você vai digitar www.kahoot.it e colocar este PIN aqui, 389-6084. Vamos aguardar só você poder entrar para você jogar aqui as próximas perguntas também. Daí você, cara, pode escrever aqui no chat. Quando você conseguir entrar. Então, gente, é muito doido, né? Mas maravilha. Legal, Bruno. Um corpo adulto, tá? Na média, são estimativas, mas entre 10 e 30 trilhões de células. Fato interessante, a gente né? Mas a gente tem mais células de bactérias do que células humanas no nosso próprio corpo. Então, estima-se que a gente tem de 2 a 10 vezes mais células de bactérias no nosso corpo, compondo a nossa flora, principalmente intestinal, né? Nosso intestino é cheio de bactérias e elas são extremamente benéficas e ajudam a gente a ficar vivo, na verdade, na digestão, enfim. Tem um Kurzgesagt, se vocês não conhecem Kurzgesagt, conheçam, que é muito legal, que fala sobre microbiome, microbioma. Lá eles exploram isso um pouco, é sensacional esse vídeo, bem bacana. E na pele também, a gente é cheio de bactéria, enfim. Temos 5 10 elevado a 24 horas. Caramba, Rodrigo, legal. Gostei. Você vai ter que fazer parte do próximo quiz aqui para a gente poder ter perguntas também mais interessantes do que as que eu coloquei. Muito legal. E a gente tem uma renovação de átomos no corpo também, se eu não me engano. Uma vez por ano a gente renova todos os átomos do nosso corpo. É uma coisa assim, mas depois eu investigo isso aí. É bem legal. Próximo. Pontuação, esqueci. Então, seguindo aí, fortes emoções. Camila liderando até o momento. Quiz. Se esticássemos todo o DNA de uma única célula humana, qual tamanho ele teria? 5 milímetros, 10 centímetros, 80 centímetros ou 2 metros? Então, pega todo o DNA de uma única célula, estica ele assim, ó, alinha todos os cromossomos, tudo junto. Quanto que ele teria? Vamos lá, vamos lá. 2 metros. Meu, impressionante, né? Então, o que que acontece? Célula humana, né? Então, célula humana tem 46 cromossomos. Então, nosso DNA, nosso material genético, DNA é a molécula da vida, a molécula que tem a informação genética, né? Os genes estão ali para dar as nossas características e que garante também hereditariedade, para a gente perpetuar as nossas características para gerações futuras. Se a gente pega os 46 cromossomos que estão dentro do núcleo de uma célula e a gente estica ponta a ponta todas as moléculas de DNA que compõem cada um dos 46, estica, daria próximo de 2 metros. Porque o DNA ele está ultra enovelado, que a gente fala, dentro do núcleo da célula. Então, enrolado de uma maneira que ele consegue caber no núcleo de uma única célula. Então, eu acho super legal essa curiosidade. Enfim, não sei se vocês acham tão legal, mas aí 2 metros, então
4 pessoas acertando. Camila aí, on fire, liderando o nosso pódio. Próximo. Quantas espécies de seres vivos estima-se existirem na Terra aproximadamente? 8,7 milhões, 870 mil, 87 mil ou 87 milhões? Vamos lá. 8,7 milhões, estimativa, tá? Então, essa estimativa é bem, assim, arredondada. Por quê? De espécies catalogadas... Putz, eu vou falhar agora. Eu não fiz essa lição de casa. Eu não sei quantas espécies catalogadas existem, mas quem trabalha com, não só a zoologia, né, que é uma área mais específica, mas com estudo de seres vivos na Terra faz? Uma extrapolação, né? Então, com base no que a gente estudou até hoje, eu acho que são perto de 1 milhão de espécies que foi catalogado, não sei. Mas com base no que a gente tem hoje de estimativa do que a gente conhece de meio ambiente, considerando profundezas do oceano, a gente extrapola e fala, cara, pelas condições da Terra, eu acho que vai até uns 8,7 milhões de espécies. Mas assim, tem estimativas que vão até 100 milhões de espécies de seres vivos diferentes na face da Terra. Claro, depende da definição de espécie, que não é uma coisa fácil. João, se você seguir na carreira de biologia, você vai ver que definição de espécie, definição de gene, são coisas meio bizarras que a gente não tem muita certeza do que a gente está falando às vezes, tá bom? É super interessante. Então vamos lá. Seguimos aí com algumas alterações nas nossas posições, mas estamos chegando no final, pessoal, quase. Agora, curiosidade assim meio, sei lá, revista de fofoca da ciência. Quem é o cientista vivo mais rico do mundo? Albert Einstein, James Watson, Neil deGrasse Tyson ou James Bond? Deixei menos tempo aqui. Neil deGrasse Tyson, eu citei ele hoje, talvez tenha tido um viés aí, né, na resposta, mas gente, foi meio revista de fofoca, assim. Eu peguei isso aqui, que não tem uma fonte ultra confiável, mas pelo que eu vi de diferentes fontes, na verdade, não fui na, sei lá, na Contigo, ou sei lá que revista que existe hoje de fofoca, Caras. Falei, nossa, qual será o cientista? Mas peguei de diferentes fontes, e algumas fontes informavam que James Watson, que foi um dos caras que ganhou o prêmio Nobel por propor o modelo da dupla fita do DNA, né? Então, Watson e Crick, o modelo de Watson e Crick, ou ligações Watson e Crick, para quem já super estudou DNA, James Watson e Francis Crick propuseram a dupla fita do DNA. E ele, por conta de N coisas que aconteceram na carreira, não só o prêmio Nobel, mas ele é tido como o cientista mais rico do mundo hoje. Tá? O Neil deGrasse Tyson é um pequeno milionário, uma pequena fortuna, mas o James Watson é tido como o mais rico do mundo hoje, com uma fortuna estimada em... E essa é a nossa última pergunta, super revista de fofoca científica. Qual a fortuna do James Watson? Então tá aí ele, firme e forte. 20 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 20 bilhões de dólares ou 200 bilhões de dólares. Não é tão Jeff Bezos assim, né? Ou Elon Musk, não tá para tanto. Chutes, gente, também não teria a menor ideia, mas segundo essas fontes ultra confiáveis de fofoca científica, ele teria uma fortuna de 20 bilhões de dólares. Eu pesquisei na Forbes também e ele não estava lá, então, assim, eu dou uma trucada nisso, mas aparentemente ele é, sim, um bilionário hoje, por conta de tudo que aconteceu na vida dele. Enfim. Pessoal, era mais para um relax, tá? Do que um conhecimento científico, assim, nossa, mudou a minha vida esse conhecimento. Não, era para a gente aqui descontrair um pouquinho. Obrigado aí, Amanda, Rodrigo, super monitores e todos que ajudaram a fazer deste momento um momento sensacional na minha vida com o Kahoot. E agora, 5 minutos de um respiro, fiquem à vontade para dar um passeio. Eu vou também, sei lá, pegar um chocolate, alguma coisa, e eu volto daqui a 5 minutos com vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Então, a gente vai caminhando aqui para a nossa segunda parte, o nosso segundo pilar super importante. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira em si, tá? Então, Camila, Cauani, imagino que vocês estejam voltando. Eu não sei se vocês deram joinha ou se escreveram aqui. Bom, pelo menos acho que no chat não tem nada. Se eu perdi o joinha de vocês, podem dar. Legal, obrigado. Camila, show. Beleza, então acho que estamos com o time completo aqui. Então agora vamos focar em carreira, depois do nosso super jogo e depois do nosso bio break. E daí
o indivíduo aqui, o cidadão, não trocou de um slide para o outro, né? Mas a minha pergunta não é o que é ciência para vocês, mas é o que é carreira para vocês. E também não é a coisa mais fácil. Então, eu vou repetir a mesma mensagem de antes, que explicar e entender o que é carreira não é essencialmente simples, tá? Mas a gente vai usar o nosso super recurso de ir atrás do significado da palavra para a gente ter um pouco mais de clareza do que isso realmente significa e como que a gente usa isso na nossa vida. Então, assim como ciência, carreira também tem duas raízes, a princípio. A primeira, ambas do latim, carraria, que significaria, ou que significa caminho. E a outra, carros, que significa carro mesmo, né? Um meio de transporte ali, carro. Então já começa a dar um pouquinho de clareza de algumas coisas, né? Quando a gente está num caminho, numa jornada, o que pode ser legal a gente pensar? Primeiro, aonde eu quero chegar. Mas antes de eu chegar em um lugar, eu preciso saber aonde eu estou. Saber que isso é um processo, né? Ele não é estagnado, não é uma coisa assim, pá, carreira, pronto. Não. Existe uma jornada, um caminho, um fluxo, um percurso para a gente percorrer. Esse caminho, ele pode ser fácil ou difícil, ele pode ser longo ou curto, ele pode ser mais de um. Você pode estar num Fusca ou num Bugatti, por exemplo. Eu gosto de carro, acho carro super legal, assim, fico vendo vários vídeos. Então, pode ser um carro devagar, pode ser um carro rápido, confortável, com vários cavalos de potência ou não, enfim. Então, vejam como existem vários aspectos quando a gente olha para o caminho que a gente vai seguir e o meio de transporte que vai levar a gente lá, ao longo desse processo que a gente chama de carreira. De novo, definição de dicionário, a gente tem. Tenho minhas ressalvas sobre isso ser útil ou não, mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? Às vezes é útil para alguém, e maravilha, ótimo. Então, definição de dicionário. Primeira, um trabalho ou profissão que alguém faz por um longo período de tempo. Eu vou dar meu pitaco aqui nessa primeira. Eu já discordo com o longo, por exemplo. A gente fala de carreira hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de talentos, né? Por exemplo, dentro da Bayer, a gente vê várias formas de carreira se manifestar, e não necessariamente isso significa uma carreira longa, mas tudo bem. E segundo, um período de tempo investido em um trabalho ou profissão. Ok, legal, bacana. Mas assim, eu não quero dizer assim, o Gustavo falou que a primeira é ruim e a segunda é legal. Não, gente, isso aqui é para vocês, tá? Pouco importa o que eu penso, eu estou dando os elementos para que vocês tenham e possam refletir por vocês próprios, tá? Mais do que isso, que vocês tenham independência de pensamento e, claro, vai ter a minha influência, não tem como, mas tirem suas próprias conclusões. Mas é mais para dar o sentido, assim, de que a gente tem definições do que é isso, legal, e ao mesmo tempo a gente pode pensar o que isso significa para a gente também, porque ciência é a mesma coisa, a gente tem definição de dicionário, mas o que na prática é para você ser um cientista e ter uma carreira em ciência. Então a gente começa a juntar um pouco desses mundos. E daí tem alguns fatores interessantes quando a gente pensa em vocês. Né? Tem um negócio chamado, vou ter aqui um modelo bem tradicional, tá? Mas a sala de aula, o ambiente, o momento de vida que vocês estão, que é um ambiente de formação, ainda no momento não é um ensino fundamental, mas é uma formação de base ainda, né? Mesmo estando no ensino médio, num preparo para um próximo passo super importante, super desafiador, né? Que curso que eu vou fazer? Em que faculdade que será que eu vou estar? Será que eu vou estar na mesma cidade dos meus pais? Enfim, tem N questões aí na cabeça de vocês, pelas quais eu já passei também. Me lembro bem dessa época, depois eu posso contar um pouquinho para vocês. Mas o fato é que a gente, né, nessa etapa, não existe muita vivência do processo de uma carreira. Você fala, nossa, uma carreira. Para a maioria das pessoas não tem. Tem alguns, que a gente chama de outlier, né? Uns pontos fora da curva aí, mas que isso não é nem bom e nem ruim. Existe. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas que estão no ensino médio está no ambiente da escola sem ter tido a experiência profunda
de uma experiência profissional, uma carreira, ou mesmo fazer ciência, né? Então, tem esses desafios. E, além disso, como eu falei, existe o momento de vida da humanidade, que é a era da informação. A gente tem que estar sempre conectado, sempre consumindo informação, seja YouTube, Instagram, TikTok, não importa, sejam os livros, enfim, a gente é bombardeado por informação cada vez mais, né? Cada vez mais tem informação disponível, informação sendo gerada, informação sendo consumida. Então, isso, eu diria, faz com que a gente tenha que ter uma boa atenção para usar isso de uma maneira que seja saudável para a gente, para a nossa mente, para o nosso cérebro, para as nossas decisões. E, de novo, se a gente olha para aqueles pontos de ciência de qualidade, de fake news, será que essa informação ela é verdade, é verídica, é boa para mim? Quando eu penso naquilo que eu quero desenvolver, no curso que eu vou fazer, na minha próxima etapa, será que isso está me ajudando de fato? Então, poxa, vamos estar conscientes aí do bom uso disso. Eu sigo alguns YouTubers, consumo bastante informação nesse sentido, e tem um cara que se chama Karma Medic, eu não sei se vocês seguem, se alguém segue, tem o Ali Abdaal também, que eu acho muito sensacional, ele fala muito de produtividade, enfim, mas, e outros geradores de conteúdo, que muitas vezes vem aquele vídeo assim, eu vou parar de usar YouTube por um mês, eu vou não sei o que e tal, e ver o impacto que isso tem na minha vida, porque está todo mundo sobrecarregado, né? Então, como que a gente faz o bom uso da informação? Isso é uma coisa que, assim, é muito individual, eu só coloco a atenção de vocês para isso, porque isso é importante, né? A gente tem que buscar uma sanidade aí, uma saúde mental nesse sentido também. E agora, para a gente começar a casar as coisas, eu vou trazer aqui o que eu selecionei e elenquei como sendo 10 mitos relacionados à carreira, tá? E depois, no final, a gente discute um pouquinho, fala um pouquinho sobre esses 10 mitos. Por quê? Realmente tem muita coisa que é dita e não necessariamente é verdade. Então, vamos lá. Primeira, e eu acho que já ficou claro aqui, né? Que existe um único emprego perfeito para mim. Então, primeiro, não estou falando mal sobre ter um emprego, eu tenho um emprego e sou muito feliz dentro do que eu faço. Agora, muitas vezes isso vem muito de gerações anteriores também, é comum, não estou dizendo que todos eram assim, mas existia aquela perspectiva de, nossa, olha, entrou para aquela empresa, tem aquele emprego, portanto é bem-sucedido, portanto é feliz, portanto tem um salário, portanto não sei o quê. Isso pode ser verdade para muita gente, mas não necessariamente é uma verdade para você, né? E não necessariamente existe só aquele único formato de emprego. Primeiro que quando a gente pensa em emprego, a gente pensa em empregado de uma empresa, né? Beleza, mas empregar não necessariamente significa você só ser empregado. Você pode ampliar esse significado também e rever isso. E além disso, às vezes para você, vai significar que você vai ter 1, 2, 3, 4, vai passar por 6 experiências de empregos diferentes, e uma foi melhor que a outra, uma trouxe um conhecimento, outra trouxe outro, e vai fazer de você um profissional mais plural, mais diverso, com uma cabeça mais aberta, com capacidade de pensar em coisas integradas diferentes. Então, mito de que existe aquele emprego perfeito. Eu me sinto hoje super feliz no que eu faço, mas estaria aberto a fazer outras coisas dentro da Bayer, em outras posições, em outros times. Talvez algum dia fora da Bayer alguma coisa me atraia também. Nada impede, né? Assim como já aconteceu na época que eu estava na Monsanto, e assim como aconteceu quando eu estava com a minha empresa e decidi voltar para a Bayer. Então, essa ideia de um emprego perfeito é algo que eu acho que é importante a gente desmistificar. Segundo mito, o curso de graduação e o currículo definem a sua carreira. Gente, não. Então, vou dar o exemplo do Ali, por exemplo, o Ali Abdaal, que eu citei. Eu vou escrever o nome dele aqui no chat, depois eu posso passar o YouTube e o canal dele, se vocês quiserem. Ele está com 2,2 milhões de seguidores hoje. Ele fala muito de produtividade, de lifestyle, livros que ele lê e tal, e ele começou essa jornada no ambiente virtual, ensinando pessoas que queriam entrar em medicina em Cambridge a entrar em medicina em Cambridge, porque ele era um aluno de lá, sempre com uma capacidade de assimilar ideias de uma maneira impressionante, e ele foi crescendo bastante no ambiente virtual de YouTube, até que ele decidiu parar o curso de medicina dele. Então ele estava no 4º ano de Cambridge, se eu não me engano, e ele decidiu focar no business de ser YouTuber. Ele tem hoje, então, um número de seguidores importante lá, ele tem um income, né,
estou com as palavras em inglês agora, revenue, como é que fala? Um faturamento que vem bastante desse empreendimento dele. Ele tem é o que ele chama de Part-Time YouTuber Academy, uma academia de YouTuber em tempo parcial. Ele ensina pessoas que querem virar YouTubers, que já têm um emprego, a dedicarem parte da sua vida a serem YouTubers, e explica um método para fazer isso. E o cara foi fazer medicina, entrou em Cambridge, que é um dos processos mais desafiadores, uma das faculdades mais difíceis de medicina que existe no mundo. Ele decidiu sair. Então, pô, será que realmente o seu curso, o seu currículo define a sua carreira? É você que define, né? As rédeas estão nas suas mãos. Terceiro mito. Terei uma única carreira na minha vida. Isso também é um pouco relacionado com o que a gente falou antes, né? Mas lembra que a gente falou do caminho, né? Carreira como sendo aquele caminho. Poxa, hoje eu quero fazer uma viagem daqui para Cruzeiro, que é a cidade onde eu nasci. Primeiro que só aí tem vários caminhos possíveis. Tem os mais longos, mais curtos, mais confortáveis, mais caros, mais baratos. Segundo, você vai fazer uma viagem só na sua vida? Talvez tenham outras, talvez tenham outros destinos de profissão, de atuação profissional que você queira explorar. Então, uma única carreira, dizer que existe um único caminho, pode ser uma opção que você tem, mas saiba que certamente muitos outros vão existir com oportunidades diferentes para você, cientista, pesquisador, enfim, nas várias áreas e independente da sua formação, do seu curso, como a gente já falou, tá? A maioria dos meus amigos, das minhas amigas ou colegas, já sabe o curso e a profissão que quer fazer. Eu não sei, deem um joinha se vocês acham que isso é verdade, ou sei lá, que outro ícone tem aqui, tem o thumbs down, assim, eu não sei se tem. Mas assim, se vocês acreditam que isso aqui é uma verdade. Gente, se vocês acreditam, podem falar, tipo, a grande maioria dos meus amigos sabe o que quer fazer, assim, e tá tranquilo com relação ao curso e à profissão. Sossegado. Amanda, Beatriz, Lívia, sente que a maioria dos amigos sabe o que quer fazer, sabe que tem profissão. Maravilha. Agora, eu garanto para vocês que uma grande maioria também não tem isso tão claro. E mais, que muitos podem se surpreender. E às vezes uma verdade, uma certeza que a gente tem hoje, do ponto de vista de curso, de carreira, pode ser que daqui a pouco ela mude. Pode ser que no meio do curso seja algo diferente. Então, vou dar um exemplo meu, acho que eu estava conversando com o João Vicente no começo. No terceiro ano eu prestei publicidade e propaganda. Eu queria muito, eu tinha ideias de propagandas, que eu falei, nossa, mas isso aqui vai arrasar, vai ser sensacional e tal. Eu gostava muito disso, ficava assistindo programas de as melhores propagandas do mundo e não sei o quê. Gostava pra caramba. Prestei, passei na primeira fase, não passei na segunda. Prestei FUVEST na época. Ao longo do ano de cursinho, que foi um ano sensacional para mim, por conta da influência de um professor, eu comecei a gostar de artrópodes, comecei a gostar de fisiologia. Falei, cara, acho que biologia, putz, é legal esse negócio aqui. Resolvi fazer biologia. Entrei na biologia achando que ia trabalhar com inseto, com fisiologia. De repente, surge as bioquímicas da vida, biologia molecular, biologia celular, genética. Eu falei, cara, isso aqui é muito mais legal. Então, perfeito. E que legal que o pessoal está sentindo que sabe o que quer fazer, e muitos vão seguir essa profissão mesmo, mas não se sinta aflita ou aflito se você não sabe, tá? Porque muita gente também não sabe, porque é difícil mesmo, não é simples. E pode ser que mude de um ano para o outro, tá? Se você ficar esperando, a sorte vai trazer uma carreira de sucesso para você. Eu acho que eu nem vou falar muito sobre isso, pessoal, acho que não precisa, mas assim, eu estava numa reunião hoje com um diretor de comunicação lá da Bayer, e a gente está falando de outras coisas, projetos muito legais, e daí ele falou como a casa dele é muito movimentada, ele tem 3 filhos. A gente com a Olivia aqui já está assim, super diversão. Imagino com um de 10, um de 8 e um de 6. Em casa, mais cachorro. A gente não tem cachorro. Então, eu falei assim, cara, o universo é movimento, né? Nada está parado no universo. Você já deve talvez ter falado do zero absoluto de temperatura, né? Que é o menos 273 Kelvin, se eu me lembro bem. A gente nunca conseguiu replicar o zero absoluto, ou seja, partículas totalmente estáticas, isso é muito difícil da gente conseguir. É um estado que praticamente não existe. Então, assim, ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, olha, cara, conversa com alguém. Putz, siga um youtuber, gosto dele, manda uma mensagem para ele, entra no Instagram, manda um direct, sei lá. Putz, tem um profissional aqui, tem um amigo do meu pai que eu acho muito bacana, tem um professor que eu gosto, tem um colega que, sei lá, meu irmão mais velho, tá alguns anos na minha frente. Use
construa um networking, que a gente fala muito no ambiente corporativo, né? Uma rede de pessoas que vai te ajudar a entender, talvez, né, alguns elementos ali sobre carreira que talvez você goste. Putz, adoro jogar videogame, meu, é isso que eu gosto. Putz, será que não tem um espaço aí para você ter uma atuação profissional, trazendo ciência? Tem um jogo, tem N jogos aí, na verdade, que usam elementos de biologia, por exemplo, né? Tem um que eu não vou lembrar o nome, vocês vão ser muito melhores que eu, provavelmente, para isso, mas que é tipo a galera se baseou num fungo que é um parasita de uns insetos, e eles criaram um jogo que a galera vira zumbi, assim, por conta de um fungo que vai crescendo neles. Eu não sei, The Last of Us. É isso aí, Fernando, exatamente. Meu, que legal, um aspecto de biologia ali. Putz, será que você poderia usar conhecimentos de física para ajudar num roteiro de cinema? Vocês conhecem o Christopher Nolan? Ele foi diretor dos filmes do Batman mais recentes, foi diretor do Inception, se não me engano, e do aquele que a galera viaja lá no espaço e tal. Por favor, também me ajudem aí. Interestelar. Filmes sensacionais, na minha visão. Beleza, Lívia? Tranquilo, imagina, ó, semana que vem a gente está aí, boa consulta para você e qualquer coisa depois a gente também troca ideias aí, tá? Prazer ter você aqui. Obrigado, boa noite. O Christopher Nolan, para o Interestelar, ele mega estudou, ou quis, né, que pessoas da equipe dele estudassem o estado da arte, o conhecimento mais top que existia sobre astrofísica, para que o que ele representasse no filme fosse o mais fiel possível à verdade, ciência mais próxima da verdade, a verdade daquele momento. Então, poxa, será que você não pode ser um físico que vai ser contratado para ajudar num roteiro de cinema? Meu, sei lá, existe tanta coisa, mas ó, bota movimento, bota energia, vai atrás, busca interesse por aquilo que já te atrai, né? Poxa, eu gosto de um negócio, mas acho que não tem nada a ver. Tem mais coisa aí, com certeza, para você explorar, mas ficar parado não vai cair no colo. Testes vocacionais são bolas de cristal, infalíveis para carreiras de sucesso. Não estou falando mal, pelo amor de Deus, não estou falando mal de teste vocacional, de maneira alguma. Mas não necessariamente um teste vocacional vai determinar de forma infalível que você vai ter muito sucesso naquele resultado que deu. Ele é ótimo para uma orientação de uma tendência, de uma afinidade por determinadas áreas. Mas pode ser que você mude. Adivinha, quando eu estava no terceiro colegial, acho que foi terceiro, segundo, não lembro. Fiz um teste vocacional e deu publicidade. O que aconteceu? Na época eu estava curtindo, estava afim, então as respostas naturalmente foram para aquele sentido. Se eu fizesse no cursinho, será que ia dar publicidade de novo? Não sei, eu acho que não. E tudo bem, é uma fotografia legal da sua vida. Acho que é válido. Se você sente que é algo que você deve fazer, não estou também nem orientando para fazer se for caso, enfim, isso aí é algo muito particular de vocês, com a forma de vocês, talvez professores, escola, não sei. Mas saibam que é uma inclinação super bacana, mas não necessariamente aquilo vai falar, olha, se você fizer isso, sucesso é garantido. Isso é uma coisa que a gente constrói. Lembra, gente, carreira é processo, é percurso, é caminho. As viagens que a gente faz, elas são legais e bacanas por conta do processo vivido, justamente, né? Então, considerem isso como elementos também. Façam testes vocacionais se vocês acham que é algo bom para vocês. Mas lembrem-se que isso é um direcionador, um apontador, e que mais para frente pode ser que outros elementos venham e vocês se redescubram ainda mais dentro das suas carreiras ou profissões. A maioria dos ou das profissionais não tem, a maioria não tem, não deveria ter o circunflexo, mas não tem dúvidas sobre suas carreiras. De novo, pessoal, muitas das pessoas, então aqui eu estou falando do profissional, né? Eu estou falando de alguém que se formou, está atuando profissionalmente como alguma coisa. Talvez não, tem tendências para alguns tipos de curso da galera ter mais assim, não, fiz esse curso, sigo nesse caminho. Mas é muito comum as pessoas estarem muitas vezes confusas ou até perdidas com relação ao que elas estão fazendo profissionalmente. Putz, estou aqui, mas não sei se eu estou muito certo do que eu estou fazendo. Nossa, se eu tivesse voltado eu faria outra coisa. Eu até citei, né, antes do começo. Muitas vezes minha esposa é médica e a gente conversa. Assim, eu adoraria. Durante o doutorado eu fiz cirurgia em alguns animais por conta da pesquisa. Eu adorava fazer cirurgia. Eu estudava como é que dava o ponto, pegava o porta-agulha, enfim, tudo mais. E, cara, eu acho que eu seria um excelente cirurgião, sinceramente. Eu acho que se eu tivesse seguido a carreira médica,
eu ia adorar fazer cirurgia, ia ser um excelente cirurgião. Não foi o meu caminho, e eu estou feliz hoje, não vou voltar e fazer medicina. Hoje, para mim, não bate com o que eu tenho de objetivo de vida. Mas saibam, muitas pessoas já formadas vão ter dúvidas de carreira mais para frente também. É natural, é normal que isso aconteça, é comum que isso aconteça. Então, de novo, ao longo desses processos, como que a gente tem informação para poder diminuir as chances dessas dúvidas, incertezas e tal? E se desde cedo, desde essa etapa, vocês já conseguirem usar desses artifícios, e principalmente aquilo que eu vou trazer de dica no segundo encontro, na quinta-feira que vem, para poder lidar com essas dúvidas, quanto mais cedo isso vier, eu diria que maiores as chances de vocês estarem num caminho que bate com vocês, que dão felicidade para vocês, que vocês se sentem realizados, tá? E a gente vai falar disso no próximo encontro, como eu já disse. Chegando aqui mais para o final, no Brasil não tem futuro para cientistas de sucesso. Eu não sei se vocês estão acompanhando notícias sobre investimento em ciência no país. O mundo está passando por um momento muito doido e o Brasil não é diferente. Não vou entrar aqui nas questões causais disso tudo, mas o fato é que sim, o investimento em ciência vem decaindo ao longo dos últimos anos de uma forma bastante importante, com cortes significativos para investimento em ciência. Isso impacta bastante a ciência do país, não tenho dúvida, e a gente vai ter um momento em que isso vai repercutir no nosso país mais para frente. Cara, eu não sou um pessimista, não tem como. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Deixa eu corrigir, eu sou um otimista realista, vamos colocar dessa forma. Extremamente otimista, acho que é extremista demais. Mas eu gosto de pensar num futuro que é melhor no nosso país. Gustavo, você está falando que a gente tem que todo mundo ficar aqui, se a gente virar cientista tem que ficar aqui? Não. Eu só estou dizendo para você que se você acha que necessariamente para ser um cientista de sucesso e feliz, você vai ter que sair do país, eu não estou dizendo que vai ser fácil necessariamente, mas com certeza tem espaço aqui também para ser construído, para você ter sucesso aqui, tá? E assim como a gente passa por momentos, né, de baixa, de crise no país, tem momentos de alta também, e a gente vai voltar, isso vai passar, né? Uma pandemia passa também, e isso vai passar, tá? Mas então, vamos desmistificar um pouquinho, vale a pena investir em ciência no Brasil, sem dúvida, e vale a pena ficar aqui se você tem esse interesse. Fazer mestrado e doutorado é ruim para conseguir um emprego. Por que tem isso? Existia uma mentalidade, eu espero que esteja desconstruída hoje, que se você fica muito tempo na academia, se você faz uma graduação e depois faz um mestrado, faz um doutorado, geralmente, né, carreiras em ciência tem muito essa conexão de seguir na pesquisa acadêmica. Então, você não só faz uma graduação, não só faz uma iniciação científica, que é quando você faz pesquisa durante a graduação, mas você segue no mestrado, no doutorado. E que isso é ruim para o emprego, porque eles vão olhar e falar, não, mas a gente vai ter que pagar mais, vai ter que ter um salário maior, porque tem o título de mestre, porque tem o título de doutor. Isso não é uma verdade total. Então, tem muitas empresas de pesquisa e desenvolvimento, não estou fazendo propaganda da Bayer, mas a Bayer é um caso desses, em que, para muitas posições, em áreas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, você precisa, ou é bastante importante que a pessoa tenha sim um mestrado, que a pessoa tenha sim um doutorado. Isso é um diferencial e um pré-requisito para ela entrar na vaga. Isso é um diferencial no processo seletivo, e isso às vezes é um diferencial de salário também. É um aspecto que pode influenciar nisso. Então, se alguém falar assim, putz, você tá mais para frente, você pensa em fazer um mestrado, um doutorado? Reveja, reanalise, porque isso não é necessariamente uma verdade. E mais, cara, você quer ser bom, você sente que fazendo um mestrado e um doutorado vai ser bom para a sua carreira e vai ser bom para você? Manda bala, manda bala. Isso pode sim ser um diferencial bastante importante. E por último, sucesso é uma coisa só. Também, né, acho que já ficou claro que não, até pelo que a gente trouxe sobre a parte de carreira. E daí, por que sucesso não é uma coisa só? Né? A gente tem uma sociedade que ainda, muitas vezes, faz uma imagem do que é sucesso. Então, se eu falar assim para vocês, fechem os olhos, e daí imaginem uma pessoa de sucesso. O que é a tendência, não estou falando que é com vocês, mas o que é a tendência de vir, né? Dinheiro, fama, sucesso, né, conhecimento entre as pessoas, um super apartamento, um super carro, viagens e tal. Existe essa imagem ainda que a gente faz. É um pensamento comum, né? Pode ser que para você, isso seja sucesso. E se for importante, cara, vai atrás. Busca isso. Para mim,
eu quero ser rico, quero ter bastante dinheiro e tal, é importante para você, não se frustre assim, falando, não, mas na verdade não é. Poxa, se é, vai e conquista, não tem problema nenhum. Quero ser famoso, quero virar celebridade. Trabalhe para isso. Quero ser cientista e famoso. Trabalhe para isso, não tem problema nenhum. Agora, pode ser que sucesso para você não seja isso, né? Digamos que para mim fosse publicar vários artigos científicos, né? E eu não, para mim, a parte financeira ou essa questão de, né, sair na mídia não me importa. Talvez sucesso para mim seja um outro ponto, né? Então, do que a gente está falando? Também um pouco aqui ligando carreira com a parte de sucesso, desse caminho e aonde a gente quer chegar, né? Aonde cada um de vocês quer chegar de verdade. Assim, eu não estou falando, não precisa responder, não precisa colocar no chat, se quiser também fica super à vontade. Mas isso, assim, na boa, não é para mim, não é para os seus professores, não vou, o aspecto da família é super importante, isso está alinhado, né? E assim, que vocês possam ter diálogos sobre isso, eu espero que possam, mas aonde vocês querem chegar, realmente, né? Sendo uma carreira em ciência, sendo como cientista, pesquisador, aonde vocês querem chegar realmente, né? E como vocês buscam isso. E daí não tem como, pessoal, a gente falar de sucesso sem falar de objetivo. E por quê? Eu vou voltar pela última vez em aspectos de raiz das palavras. Então, eu gosto disso porque faz sentido, né? Chama epistemologia, o significado por trás das palavras. Sucesso também vem do latim, e a palavra raiz é succedere, que sucede. O que sucede é aquilo que vem depois, certo? Depois de alguma coisa. Quando a gente tem um objetivo, por que o sucesso ele fica talvez mais tangível, mais palpável, mais próximo? Porque objetivo significa lançar-se como objeto, buscar algo para você ter ou você ser, né? Mas ser objeto dessa busca. Então imagina o seguinte, imagina que para você, eu vou usar um exemplo extremo, mas ele é muito verdadeiro. Imagina que para você tem como objetivo de vida vender coco na praia. Você fala, cara, me encontrei. Eu gosto de coco, eu gosto de praia, eu vendo bem, eu quero vender coco na praia. É isso que eu quero fazer. E daí, de verdade, tá? Vamos pensar que existe um ser humano que quer isso de verdade, tá? Vamos dar espaço para ele existir. E daí você se pega de repente com um diploma de biologia, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, daí você virou um professor na academia, um super pesquisador, ou tá na empresa, e daí você fala, cara, mas eu queria estar vendendo coco na praia. Tipo, não tá dando um match, assim, de verdade. Então, quando a gente tem uma clareza do nosso objetivo, de onde a gente quer chegar, aí a gente começa a falar de sucesso. Aí a gente pode virar e falar, cara, sou um profissional de sucesso, tenho felicidade profissional, porque eu me sinto útil fazendo o que eu faço, com as virtudes que eu tenho, porque eu sabia onde eu quero chegar. Porque eu aproveitei a minha vida de estudante de ensino médio, de estudante de ensino superior, mestrando, doutorando, não importa, profissional. Isso tudo eu usei de elementos para me conhecer e saber o que eu quero. E sabendo o que eu quero, eu construí o meu caminho de carreira para chegar lá. E, poxa, hoje eu me sinto uma pessoa de sucesso. Então, atenção, sucesso fica muito mais fácil de ser atingido, da gente sentir aquele gostinho e falar, cara, me sinto um profissional de sucesso. Quando a gente sabe o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. E eu até tinha deixado claro aqui num negrito, maior ou até maior ainda, e numa cor bizarra, esdrúxula, o quanto eu quero reforçar a importância do objetivo. Tá? E a gente, na próxima conversa, vai também poder falar um pouquinho mais sobre o objetivo e como isso pode estar muito bem alinhado com, dentro de seguir uma carreira em ciência, com a gente se sentir bem sucedido, né? E ter aquele gostinho legal de, cara, domingo à noite não é um dia ruim, e para mim realmente não é, eu adoro, tipo, pensar, cara,
que eu tenho essa semana, quais são as atividades, que congresso online em que congresso online eu vou falar sobre biotecnologia, ou que vídeo explicando ciência para criança a gente vai lançar daqui a pouco, ou que próximo produto está no nosso pipeline de estratégia de negócios, enfim, eu adoro isso que eu faço. E eu me sinto muito realizado hoje, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu gosto de trabalhar com ciência, eu gosto de trabalhar com comunicação de ciência, eu tenho isso como um objetivo muito claro na minha vida. Isso me ajuda muito a me sentir alguém que está construindo uma carreira de sucesso, né? Eu acho que eu não cheguei lá, tem outras coisas que eu quero fazer ainda, mas eu sinto que eu estou no caminho certo. Se um momento eu sentir que eu não estou no caminho certo, existem outros. E daí a gente muda o curso por conta de um novo objetivo que pode surgir. Tá bom? Pessoal, seguinte, hoje foi um dia, como eu tinha falado no começo, ele era mais dedicado para essa parte de definições dos nossos grandes pilares aqui do workshop, ciência e objetivo. Tá? Então, esse era o nosso objetivo para o dia hoje, que para a semana que vem, a gente vai ter o seguinte, o enfoque do nosso dia 2 vai ser cientistas profissionais e felizes. Então, a gente vai dar uma aquecida dos motores ali no início. E a gente tem convidados muito bacanas, são amigos pessoais muito queridos meus e profissionais que eu julgo serem felizes e de sucesso e que seguiram uma carreira científica, mas a gente vai representar esferas diferentes aqui de potenciais aplicações de um conhecimento, né, como profissional em ciência. Então, a Flávia é uma professora de universidade. O Diogo, ele atua no âmbito de startup, empreendedorismo. Então, a gente abriu uma empresa junto, que era a Pluricell Biotechnologies, que virou Lizard Bio. E eu vou trazer o Gustavo aqui, que sou eu, para trazer a visão do ambiente corporativo. Tá? Então, a gente tem basicamente essas 3 esferas. Uma carreira em ciência na academia, uma carreira em ciência como empreendedor startup e uma carreira em ciência numa grande empresa. A ideia, pessoal, desse dia é vocês encherem a gente de perguntas. É assim, uma pergunta mesmo, assim, tipo, sei lá, qualquer coisa. Eu não vou dar exemplos aqui, eu não quero tendenciar, mas façam perguntas, né? Como que foi seu processo de decisão? Como é que é hoje o seu dia a dia? Como é que é a sua agenda? Como é que é a sua rotina? Você viaja muito? Você faz pesquisa na bancada? Você lê muito? Tem que estudar? Dá trabalho? Você fica a noite sem dormir? Não sei, pergunta qualquer coisa. É um ambiente aberto, tá? Eles vão ficar aí. Eu combinei com eles que a gente vai ter mais ou menos 1 hora de interação com eles. É bastante tempo, tá super confortável. Então, pensem, explorem coisas que vocês podem ter, anotem perguntas aí nessa 1 semana que vocês têm. Pensem em uma pergunta por dia, sei lá, e daí vocês trazem aqui. A gente segue, então, com a parte de, nossa, super legal, mas, afinal, o que eu faço agora? E daí a gente vai dar algumas dicas de carreira, mas, assim, de coisas que vocês podem fazer nessa etapa da vida de vocês, pensando num desenvolvimento de carreira mais para frente. E daí, aí sim, tragam os lenços de papel. Vai ter muito chororô aqui, não vai ser da Olivia, mas eu chorando, quem sabe vocês, para o nosso fechamento na semana que vem.